Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade à introdução do capítulo 11. Eu tinha feito um vídeo único, mas ele ficou muito extenso, ficou com quase 1 hora de duração e ia ficar um vídeo pesado, tanto para sentarem para assistir em termos de tempo, quanto em peso de arquivo, né? Um arquivo muito extenso aí, e dada as diversidades e condições de cada um aí para estar acessando o material. Então eu optei em dividir esse vídeo, que era único, ele está dividido em 2 partes. Tudo bem? Então, nessa segunda parte agora, nós vamos analisar aí como construir as imagens nos espelhos esféricos. Vamos lá? Vamos entender, então, como se dá a construção das imagens nos espelhos esféricos. Para construirmos as imagens nos espelhos esféricos, utilizaremos exatamente os 4 raios particulares que acabamos de discutir, que acabamos de analisar 3 deles aí no exercício resolvido. Então, para o espelho côncavo, existe a condição do objeto estar posicionado em relação aos pontos principais do espelho, em relação ao foco, em relação ao centro de curvatura. Então, como são pontos que estão na frente do espelho e o objeto também está na frente desse espelho, então, de acordo com a posição do objeto em relação a esses 2 pontos, centro de curvatura e foco, a imagem muda de característica. E a gente vai analisar cada uma dessas imagens agora. Então, a primeira análise é para um objeto posicionado antes do centro de curvatura. É um objeto que a gente considera que ele está um pouco afastado do espelho, um objeto que está longe do espelho. A imagem, o objeto AB, vai formar uma imagem A', B'. Essa imagem é conjugada, ela terá por característica ser real, invertida e menor que o objeto. Então, veja nessa imagem que o nosso objeto AB ele está colocado antes do centro de curvatura, ou seja, ele está a uma certa distância do espelho, ele está mais distante do espelho do que o tamanho do seu raio de curvatura. Então, dos 4 raios particulares, para construirmos a imagem, pegamos apenas 2. Basta apenas 2. Conforme a gente acabou de ver no exemplo do livro, ele colocou 3 raios incidentes partindo do ponto objeto e os 3 se encontraram no mesmo ponto. Isso quer dizer que se todos os 4 raios, se eu traçar os 4 raios particulares, os quatro vão se encontrar no mesmo ponto, basta eu traçar 2 deles. Eu não preciso desenhar 3 ou 4 raios, porque eles vão coincidir no mesmo ponto. Portanto, pegando raio paralelo ao eixo principal, ele se reflete passando pelo foco. Aqui. E aqui ele optou, pelo fato dele estar afastado do espelho, ele optou em pegar o raio que passa pelo centro de curvatura, que vai até o espelho e volta. Então, nesse cruzamento daqui, está cruzado o primeiro raio refletido e o segundo raio refletido. Ok? Não confunda cruzamento de raio incidente. O raio incidente ele pode cruzar onde ele quiser, que ele não interfere na formação da imagem. Quem forma a imagem, sempre raios refletidos. Não esquece disso. Aqui simplesmente coincide pelo fato do raio passando pelo centro de curvatura, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Mas a referência nossa é o raio refletido. E aí observe que os 2 raios saíram da extremidade do objeto, vamos dizer, a cabeça do objeto. Né? A base ou o pé do nosso objeto está sobre o eixo principal. Portanto, o pé da imagem também se formará no eixo principal. Já a cabeça do objeto, veja que a luz que saiu da cabeça, quando ela cruza lá do outro lado, não, quando ela cruza aqui abaixo do eixo,
a cabeça do objeto é formada na parte de baixo. Como o pé do objeto está sempre no eixo principal, isso quer dizer então que a minha imagem ficou de cabeça para baixo. Isso que quer dizer imagem invertida. E se você lembrar lá do espelho plano, nós falamos sobre isso. Que aquela troca da esquerda com a direita no espelho plano não é uma inversão de imagem. É uma característica que nós chamamos de imagem enantiomorfa, né? É o enantiomorfismo. É a troca da esquerda com a direita. Inversão de imagem é isso daqui. É você ter uma imagem de cabeça para baixo. Se você pegar uma colher, uma concha inox na sua cozinha, e dependendo da posição que você se olhar refletido na parte côncava da colher, né, na parte de dentro, você vai ver a sua imagem de cabeça para baixo. Tudo bem? Então, essa é a primeira situação aí, o primeiro modelo de imagem que nós temos no espelho côncavo. Objeto antes do centro de curvatura. Agora vamos para a segunda posição do objeto em relação ao espelho côncavo. Primeiro, objeto afastado antes do centro de curvatura. Agora, o nosso objeto se aproxima do espelho e está exatamente sobre o centro de curvatura. Ele formará uma imagem de característica real, invertida e de tamanho igual ao do objeto. Por quê? Lembra que no anterior, o objeto afastado antes do centro formou uma imagem menor, uma imagem reduzida, porém real e invertida. Real por quê? Porque ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos e não prolongamento de raio atrás do espelho. Por isso é uma imagem real, é uma imagem formada na frente do espelho. É uma imagem projetável, você consegue projetar essa imagem numa tela, numa tela de projeção, uma parede branca, é possível você refletir essa imagem e ela vai aparecer ali na sua tela, fora do espelho. A imagem virtual não é possível fazer isso. Mas por que aqui que a nossa imagem agora ficou do mesmo tamanho que o objeto? Porque pegando os raios particulares, ó, o raio que sai da cabeça do objeto paralelo ao eixo passa pelo foco. E aqui ele optou em pegar um raio que sai da cabeça incidindo no vértice. Repetindo o ângulo de saída, quando esse raio refletido cruza com o outro raio refletido do foco, aqui se forma a cabeça da imagem. E ela, então, coincide, inclusive, na posição, tá? O objeto sobre o centro, a imagem também se forma no centro de curvatura, porém de cabeça para baixo. Ok? E aí isso também vai coincidir a dimensão dela, o tamanho. Ela tem a mesma altura que o objeto formado. Então essa é a segunda imagem formada. Real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Agora, posicionando o objeto mais próximo ainda do espelho, ou seja, ele vai ficar entre o centro de curvatura e o foco, nossa imagem continuará real, continua invertida, porém ela cresce. Agora ela fica maior que o objeto. Então, o nosso objeto agora, entre o centro e o foco, raio paralelo, passa pelo foco. Aí, mais uma vez, ele usou o raio que incide no vértice, repete o ângulo, e ao cruzar com o raio do foco, a cabeça da imagem se formou aqui. E aí, pegando essa medida até o eixo principal, essa imagem ela é maior do que o objeto. Real, invertida, né, de cabeça para baixo, e maior que o objeto. Então veja que a imagem foi crescendo na medida que o objeto está se aproximando do espelho. Mas além dela crescer, ela também tem um outro comportamento. Quando, se você olhar na imagem anterior, né, se você acompanhar pelo livro, todas essas figuras estão lá no livro para você analisar com mais calma. Quando o objeto está afastado, a imagem se formou aqui na frente. Quando o objeto se aproximou, a imagem se afastou um pouco. E agora que o objeto se aproximou mais ainda, a imagem se afastou mais ainda.
Tá? Então ela foi aumentando de tamanho, mas ela foi ficando mais distante do espelho. Então não tem aquela história do espelho plano, em que a imagem e o objeto ficam à mesma distância do espelho. Aqui a coisa é diferente. Agora, aproximando ainda mais o objeto, agora ele foi colocado exatamente em cima do foco. Ao colocar o objeto sobre o foco do espelho côncavo, a nossa imagem recebe o nome de imprópria. Por que isso acontece? Porque os raios refletidos vão ficar paralelos entre si, e aí os raios paralelos não se cruzam. Tá? E essa imagem é considerada, teoricamente, formada no infinito. Por quê? Você pode se perguntar, mas a imagem, para se formar, o raio tem que cruzar, e raio paralelo não se cruza. Sim, a matemática diz que os raios paralelos não se cruzam, mas algumas ideias da física, ditas lá por Albert Einstein, ele brincou com isso, dizendo que brincou não, na verdade, na época ele brincou com isso, ele deduziu isso, mas hoje isso já é comprovado, que o espaço é curvo. Existe uma curvatura no espaço. E quando falo do espaço, o espaço sideral como um todo, o universo. E a luz, a gente diz que a luz viaja sempre de forma retilínea, mas na medida que essa luz viaja pelo universo, ela vai sofrendo curvatura acompanhando o universo. E aí o Einstein disse que se a luz sofre uma curvatura forçada pelo próprio universo, né, pelo fato dele ser curvo, então ele deduziu que é possível que esses raios paralelos vão se curvar ao longo de sua viagem e vão acabar se cruzando. Isso vai ser tão distante que é chamado de infinito. Só que justamente por isso ser tão distante, inacessível, né, à nossa visualização, se isso realmente acontece, se essa luz se cruza lá no infinito, ninguém consegue acessar essa imagem. Okay? Então, por isso ela é chamada de imagem imprópria. A gente não sabe as características dela. Isso acontece porque o raio que sai, por exemplo, paralelo, passa pelo foco. O raio que incide sobre o vértice, ao repetir o ângulo, ele sai de forma que ele fica paralelo ao raio refletido do foco. Então, deduz-se que não há o encontro, né? Ou se ocorrer vai ser lá no infinito, e aí eu não sei, ninguém sabe quais são as características dessa imagem. Tudo bem? E agora, se a gente aproximar um pouco mais o objeto, né? Veja que ele saiu lá de trás, antes do centro, ficou sobre o centro, ficou entre o centro e o foco, veio para cima do foco, e agora eu posso aproximar ele um pouco mais, ficando entre o foco e o vértice. E aí o que acontece com a imagem? Agora ela será uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Por quê? Veja, da cabeça do objeto, tirando um raio paralelo, ele passa pelo foco. Veja que essa característica, né, esse raio particular, é praticamente sempre usado, porque ele é muito simples de desenhar. Você pega a sua régua, posiciona ela no eixo principal, desliza ela até o ponto objeto, e aí você tem um raio paralelo. E depois basta posicionar a sua régua sobre o foco. E aí você tem esse raio refletido. Depois, ele pegou como referência o centro de curvatura, que até então não tinha sido usado aí em nenhuma imagem. Então, a referência do centro de curvatura passando pelo objeto vai até o espelho e volta, né? Porque ele segue o mesmo trajeto no centro de curvatura. E aí perceba que esse raio que está voltando, ó, em relação ao raio do foco, ele está se abrindo, está divergindo, né? Se ele está abrindo, significa que se eu prolongar ele para o outro lado, atrás do espelho, ele vai estar se fechando. E aí, nesse fechar, eu consigo cruzar os dois prolongamentos. E aqui se forma, então, a cabeça da imagem. Sempre o pé da imagem está no eixo junto com o pé do objeto aqui, ó. Então, a gente toma como referência apenas a cabeça do objeto e a cabeça da imagem. Por isso,
Nossa imagem agora está para o mesmo lado do objeto, né? Ela não está de cabeça para baixo mais, por isso é chamada de uma imagem direita. Tá? Direita quer dizer para cima, se o objeto estiver para cima, claro. Se eu colocar o objeto aqui para baixo, a minha imagem também vai ficar para baixo. Então, direita não tem nada a ver com o lado direito do espelho. Bem, não confunda isso. Direita quer dizer que ela não está de cabeça para baixo, ela não é invertida. Ela é agora virtual porque ela formou-se a partir do prolongamento dos raios refletidos. Ela está atrás do espelho. Essa imagem aqui a gente não consegue projetar ela numa tela. Bem? E as suas dimensões geométricas e físicas, ela se apresenta maior que o objeto. Tá? Então, se às vezes você tem em casa, ou sua mãe, ou alguém da casa tem um espelho de maquiagem, aquele espelho redondo, que tem espelho dos dois lados, normalmente um lado é espelho comum, né, um espelho plano, e do outro lado é um espelho côncavo, que permite que você veja sua imagem ampliada. Isso facilita na hora da maquiagem, na hora de tirar uma espinha, um cravo, sei lá, tirar um pelo, qualquer coisa, né? Ou simplesmente você quer ver detalhes maiores aí no seu reflexo. Então, é um espelho côncavo, aquele que você olha e se vê ampliado. E você se vê ampliado porque você está próximo dele, você está mais próximo do espelho do que a distância focal dele. Então, se você tiver um espelho desse em casa, experimenta, coloque ele em cima da mesa e vai se afastando dele. Você vai perceber que numa determinada posição a sua imagem simplesmente desaparece, ela fica borrada, que é quando você se coloca exatamente no foco dele. E na medida que você se afasta, você vai se ver de cabeça para baixo, refletido no espelho, e cada vez menor na medida que você vai se afastando. Ok? Então, essas são as condições e características das imagens formadas no espelho côncavo. Agora, no espelho convexo, o que acontece? Será que vamos ter que analisar tudo isso de novo? 5 posições? Não. Por quê? Porque no espelho convexo, perceba que o foco e o centro de curvatura, que são as referências usadas no côncavo, esses dois elementos estão atrás do espelho. Então não tem como o objeto se posicionar em referência a eles. Tá? O objeto é colocado diante da curvatura externa do espelho. Né? O espelho convexo é espelhado pelo lado de fora da curvatura. Portanto, os seus pontos de referência estão atrás do espelho. Então, não faz diferença, qualquer que seja a posição que o objeto se coloque aqui, não faz nenhuma diferença para o foco ou para o centro de curvatura. Então, só existe uma formação de imagem no espelho convexo, que é uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Então, se você abrir o livro lá depois com calma e comparar cada uma, ou rever o vídeo, você vai ver que nenhuma posição repete as características da imagem. Então, das 3 características, sempre uma delas é diferente. Então, a partir, se você tem as 3 informações, é possível identificar que tipo de espelho é, côncavo ou convexo, ou, se for côncavo, em que posição o objeto se encontra, a partir das características da imagem. Ok? Então, perceba, raio paralelo se reflete alinhado pelo foco. Eu uso esse termo alinhado pelo foco, porque ele não está passando no foco, ele só está alinhado, direcionado. Né? Ele se reflete para cá. E aqui ele usou a referência do centro de curvatura. Então, o raio direcionado no centro de curvatura, ele bate e volta. Então, você vai ter um raio para cá e outro raio para cá. 2 raios divergentes, eles não se cruzam, mas estão se abrindo, estão se distanciando. Portanto, seus prolongamentos se encontram atrás do espelho. E aqui nós temos uma imagem, então, direita, virtual e menor que o objeto. Ok, pessoal? Então, essas são as características da construção de imagens
nos espelhos esféricos, côncavo e convexo. E para encerrar essa primeira parte do capítulo, né, vamos analisar o exercício resolvido 2 do nosso livro-texto, que é simplesmente colocar em prática aí os raios particulares que a gente acabou de analisar aí na teoria, né? Então, aqui ele pede para construirmos a imagem do objeto em cada um dos casos aqui. No primeiro caso, um espelho côncavo, o objeto colocado antes do centro de curvatura, e o segundo, um objeto que está de cabeça para baixo, colocado diante de um espelho convexo. Então, primeira coisa, traçar um dos raios particulares. Você tem 4 opções, você escolhe a que você achar melhor. Das 4, sempre a gente escolhe 2, não precisa mais do que 2, para promover o encontro aí e a formação da imagem. Então, o raio paralelo, a gente já sabe que ele se reflete passando pelo foco, no espelho côncavo. Segundo raio, aqui escolhi passar pelo foco e ele vai então voltar paralelo ao eixo principal. Então, nesse encontro dos 2 raios refletidos, nós temos a formação da cabeça da imagem. E aí nós temos do objeto AB a imagem A'B', que tem por característica imagem real, porque está na frente do espelho, foi formada pelo encontro de raios refletidos. É uma imagem invertida, porque ela está de cabeça para baixo em comparação ao objeto. E isso é um detalhe importante, que toda imagem real ela é invertida. Se alguém te propor uma questão que a imagem real é direita, essa questão é falsa. Tá? Toda imagem real é invertida, assim como toda imagem virtual é direita. Então, esse conjunto, esse par de características anda sempre de mãos dadas aí. E em comparação ao tamanho, nossa imagem é menor que o objeto. Então, nós temos uma imagem real, invertida e menor. No espelho convexo, optamos em pegar um raio incidente alinhado pelo centro de curvatura. Do centro de curvatura, a gente sabe que o raio se reflete de volta no mesmo caminho. Então, está aqui. Outra opção, o raio que incide paralelo ao eixo principal, ele se reflete alinhado pelo foco. Então, você coloca a régua no caderno, alinhado com o foco, traceja isso, né, esse caminho, e o raio refletido sai para o outro lado. Então, com isso, a gente vê que um raio refletido vem para cá, o outro raio refletido vem para cá. Não vão se encontrar desse lado, né? Mas prolongando do outro lado, eles se cruzaram aí. E aqui se forma a cabeça da imagem. Então, o nosso objeto AB formou a imagem A'B' do outro lado do espelho. Formou atrás do espelho, graças ao prolongamento dos raios, né? Só se encontraram no prolongamento, e isso me dá então a característica de uma imagem virtual, né? E como falei agora há pouco, virtual e direita. E aí você pode olhar e dizer, mas essa imagem não está de cabeça para baixo? Sim, mas o nosso objeto também está de cabeça para baixo. Então ela é, em comparação ao objeto, ela é direita. Porque a imagem invertida, ela aponta no sentido contrário do objeto. Isso é uma imagem invertida. Aqui ela está apontando para o mesmo lado do objeto. Então ela é uma imagem direita. E tinha que ser, porque toda virtual é direita. E em comparação de tamanho, ela é menor. Então, imagem virtual, direita e menor, que são sempre as mesmas características para o espelho convexo. Tudo bem? Então é isso. Estamos encerrando aí essa primeira parte do capítulo. Tá? Essa é a parte de figura, de construção de imagem, a parte gráfica da coisa, certo? E no próximo vídeo a gente vai então analisar a segunda parte do capítulo, que trata da questão matemática. Tá? As equações, as fórmulas que serão necessárias para calcular aí a questão do tamanho da imagem, calcular a posição da imagem, porque vocês perceberam nos desenhos que a imagem, em cada situação, a imagem está numa posição que não tem muita referência com o objeto. Lá no espelho plano,
Lembra que a imagem ficava sempre à mesma distância do espelho em relação ao objeto, né? Você tinha a distância do espelho ao objeto, bastava repetir essa distância do outro lado do espelho. Aqui não, aqui você tem imagem na frente, você tem imagem atrás, você tem imagem mais próxima, você tem imagem mais afastada. Então isso tudo tem que ser calculado, tá bom? O tamanho da imagem, a gente viu aí que ela pode ser menor, igual ou maior. Também tem fórmula para calcular o tamanho dela. Inclusive, com o cálculo, a gente consegue determinar se ela é real ou virtual, se ela é invertida ou direita, só por resultados numéricos. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, que é a segunda parte do capítulo. Ok? Então, siga as orientações de atividades, faça os exercícios, qualquer dúvida já sabe, só nos procurar. E aquele abraço e até o próximo vídeo.